Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Aqui nos reunimos para mais uma noite de estudo do livro Memórias de um Suicida. E gostaríamos sempre de lembrar a vocês a importância de lermos o capítulo que será abordado na noite de hoje, porque assim nós já chegamos com algumas informações a respeito
do assunto a ser tratado, e isso facilita muito o nosso entendimento. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 7, intitulado Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. E como sempre fazemos, vamos ler um trechinho do Evangelho para depois fazermos a nossa prece. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. E assim, Senhor da vida, Pai de infinito amor e misericórdia, aqui nos reunimos em nome de Jesus, sobre as bênçãos da nossa querida mentora, Irmã Maria Angélica. Pedimos a Maria, a Mãe Santíssima, aos espíritos responsáveis por esse curso, que durante todo esse nosso encontro, as melhores vibrações possam chegar a todos os nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, com os corações alegres por mais essa oportunidade desse encontro, que possamos, de nossa parte, dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Como sempre fazemos, vamos recordar um pouquinho do capítulo anterior, trazido pela nossa amiga Geisa e Graça Palha, intitulado A Comunhão com o Alto, onde nós aprendemos a importância do atendimento fraterno aos irmãos desencarnados. Nós pudemos ver que mais de 12 casas espíritas no interior do Brasil foram visitadas pelos benfeitores. Foram feitos convites para mais de 20 médiuns para trabalharem com esse grupo. Apenas 4 médiuns mulheres e 2 médiuns homens se prontificaram a atender esses irmãos. E nós vemos então a importância desse atendimento aos irmãos desencarnados, ajudando-os através do choque anímico à mudança de seus pensamentos, quebrando a ideia fixa que eles traziam em suas mentes. Agora, então, vamos dar início ao capítulo 7, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos ver que Camilo vai nos dizer que nos intervalos que se seguiam de uma reunião à outra, não voltávamos ao nosso abrigo da espiritualidade. Permanecíamos antes no próprio ambiente terrestre, em virtude de ser a viagem a empreender excessivamente dificultosa para o grupo numeroso e pesado, tal como o nosso, poder repeti-la em trânsito diário. Porque, como nós vimos no capítulo anterior, esse grupo atravessava zonas do astral pesadíssimas. Então, os bons espíritos mantinham eles neste ambiente terrestre para evitar essa demanda fluídica do ir e vir desse grupo de espíritos. Assim sendo, ficamos o tempo necessário à consecução das reuniões, nas quais apenas os princípios e conceitos
morais e filosóficos eram examinados sem a prática dos mistérios, nos mostrando assim que a doutrina espírita tira qualquer misticismo em cima desse intercâmbio entre os desencarnados e encarnados. Ficamos recolhidos em bosques amenos, prados, colônias férteis e verdejantes. Tendas eram levantadas em locais onde se tornasse difícil o acesso dos homens encarnados. À noite, sentíamos falta da família, mas as reuniões públicas que assistíamos nos levavam à mudança de pensamento. Então, meus amigos, nós vamos ver que esses irmãos ficavam acolhidos em florestas, em prados, e eles então eram abrigados nessas tendas. E ao anoitecer, eles, claro, sentiam aquela nostalgia, lembravam de seus familiares. E aí nós vamos ver a importância das palestras públicas que realizamos nas casas espíritas, porque eles eram levados para assistirem essas reuniões. E diante da explanação do palestrante da noite, que sempre abordava, falando de Jesus, da imortalidade da alma, levavam a essa mudança de pensamento tão necessária para o fortalecimento desses nossos irmãos. Ficamos entre os homens cerca de 2 meses. Éramos entidades em via de reeducação. Nossas irradiações inferiores poderiam levar à perturbação e o desgosto às criaturas encarnadas se nos aproximássemos delas. Ou delas poderíamos receber influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos. Por isso, meus irmãos, eles ficavam nessas áreas, na cidade, porém afastadas do burburinho. Por quê? Por eles ainda trazerem em seus perispíritos as repercussões magnéticas do ato do suicídio, eles poderiam levar aos encarnados vibrações de desequilíbrio e também poderia receber dos irmãos encarnados influências deletérias nesse delicado processo de tratamento a qual eles estavam submetidos. Nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Então, nós vamos ver que os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores, cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíram para o alívio de nossas inquietações. Visitavam-nos em nosso acampamento pela calada da noite. Mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência. E todos nós que trabalhamos mediunicamente, sabemos que durante o nosso sono, o sono do nosso corpo físico, o nosso espírito pode se emancipar através do desdobramento. E nós, então, podemos visitar vários locais. E esse grupo, então, tão homogêneo, ficou, então, tão comovido com esses irmãos que à noite o tratamento continuava à distância. Pela foto, nós podemos ver o médium deitado na cama e partindo para o plano espiritual, levando consigo esse cordão fluídico. Agora vamos ver
a importância do conhecimento do Espiritismo. Como essas informações podem ajudar aos encarnados e aos desencarnados? O que será que o conhecimento do Espiritismo nos traz? Ele fortalece a nossa fé, estimula o nosso amor, traz-nos esperança, coragem, serenidade. A sua base, assentada na moral cristã e na ciência do invisível, torna-nos capazes de resistirmos a toda e qualquer adversidade, porque construímos a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Assim, quando surgem as tempestades, as dificuldades, as vicissitudes da vida, nós não caímos facilmente, porque nós já temos a informação do amparo da espiritualidade amiga, temos a certeza que não carregamos um fardo mais pesado do que possamos carregar, temos a certeza do amparo de Jesus, e isso tudo nos ajuda a vencermos essas dificuldades. Agora perguntamos para vocês: quem são os trabalhadores espíritas? Quem são esses médiuns que se prontificam a ajudar os irmãos desencarnados? São pessoas comuns, com ânimo sereno. São mentes equilibradas, porque já conseguem elevar o padrão mental e entrar em sintonia com os mentores do trabalho, possibilitando assim esse equilíbrio. São pessoas que trazem um sorriso nos lábios, pois todo cristão que conhece Jesus e quer viver e se deixar conduzir por esse irmão maior é alegre. Ele entende as dificuldades que surgem em sua caminhada. São pessoas com dificuldades financeiras que apresentam as lutas do mundo material. Temos também pessoas isoladas da família pela sua opção de crença. Muitos trabalhadores dizem: eu faço o evangelho no lar sozinho, porque ninguém da minha casa é adepto ao espiritismo. Mas eles perseveram, porque já sabem da importância de trazer Jesus para o ambiente de seus lares. Alguns desses trabalhadores sofrem pela separação de seus cônjuges. E tem também os que perderam os seus filhos em terna idade. Então, meus irmãos, os trabalhadores da seara espírita são pessoas comuns que enfrentam problemas como todos nós, mas nós já podemos dizer que temos uma grande diferença, porque nós somos pessoas que suportam as suas dores porque conhecem e confiam no amor de Jesus. Esse é o nosso grande diferencial. Desse convívio, criamos laços de afeições e simpatias indestrutíveis. Os médiuns passaram a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, ou melhor dizendo, tornaram-se colaboradores da magna legião dos servos de Maria. Olha, meus irmãos, que maravilha! Todos nós que aceitamos esse trabalho mediúnico, que temos a oportunidade bendita de acolher nos trabalhos de desobsessão esses irmãos em desequilíbrio, nos tornamos trabalhadores da legião dos servos de Maria.
Isso é muito gratificante, vocês não acham? Nos ligávamos aos médiuns em desdobramento, que, acompanhados de seus mentores, visitavam os hospitais, palácios, choupanas e prostíbulos. Sabemos que nosso amigo Mário Sobral muito frequentou, quando encarnado, esses prostíbulos, e sabemos que para o nosso espírito imortal, esses ambientes em nada contribuem para a formação moral de nossos espíritos. E no piedoso interesse de lhe ministrarem alívios e vigores novos, com aplicações magnéticas vitalizantes de que eram fecundos depositários. Tínhamos licença de segui-los em jornadas laboriosas no desempenho da beneficência. Então, esses irmãos já podiam acompanhar os médiuns que, em desdobramento, visitavam esses locais, como hospitais, palácios e até mesmo choupanas, a fim de levá-los a ajuda necessária para a mudança de seus padrões mentais através da prática do passe. E eles ficavam muito felizes de poderem já estarem acompanhando esses médiuns nessas tarefas. E assim, depois desses 2 longos meses, vamos ver que eles retornaram à colônia, ao Hospital Maria de Nazaré. E de lá, de nossa colônia, víamos suas figuras amigas, envoltas sempre em ondas opalinas da prece e dos pensamentos generosos com que encaminhavam a Deus os bons votos que faziam pela melhoria de nossa situação. Então, meus amigos, nós vamos vendo a importância da prece, dos pensamentos de ajuda a esses irmãos, levando para eles a coragem, a esperança, a certeza de que isso tudo passa e que esse momento difícil que eles passavam também iria ter um término. 2 anos depois, Camilo começa a se relacionar com um médium de excelentes faculdades. Esse médium se chama Fernando Lacerda, que era um português, um policial, que nós vamos ver daqui a alguns capítulos esse trabalhador espírita que tanto vai ajudar a Albino, o filho do nosso amigo Jerônimo. É apenas um pequeno spoiler da nossa aula, mas aguardem cenas dos próximos capítulos de nossas próximas aulas para vocês conhecerem esse médium que tanto ajudou a esse grupo de espíritos. Nesse tempo, haviam se estreitado poderosamente nossas relações de amizade com o pessoal dos serviços hospitalares e, particularmente, cada grupo com seus guias responsáveis mais diretos. Isso é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas. Ora, o assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, cuja as peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Roberto não era uma entidade muito evoluída, conquanto fosse avantajado cabedal de prendas morais por ele duramente adquirido através de existências planetárias. Tratava-se de um espírito em marcha franca no carreiro áspero do progresso.
Tivera Roberto o lar destroçado pelo perjúrio da esposa a quem amara muito. Vira morrer a filha querida aos 7 anos de idade. Lalita, essa menina, contraiu a doença do pai e também, pelo abandono de sua mãe, ela se entregou à doença. Roberto contraiu a tuberculose como dedicado médico humanitário e veio a desencarnar. Seu matrimônio com a jovem Leila, filha do conde de Guzmán, como o pai previa, não teve um desfecho feliz. O conde de Guzmán é o nosso querido amigo Olivier de Guzmán, que é o diretor da vigilância da colônia Maria de Nazaré. Leila, então, encarnada como sua filha, ele, por já conhecer o estado mental, psicológico, a personalidade de sua filha, ele é contra a esse casamento, porque Leila ainda é muito jovem e ele faz de tudo para que a sua filha não se casasse com Roberto. Não que ele não gostasse de Roberto, ele apreciava muito o jovem de Canalejas, mas ele percebia que Leila não seria feliz com esse matrimônio. Mas, como um pai amoroso que era, ele compreendeu e respeitou a vontade de sua filha. Camilo escutara essas revelações de Roberto, que desejava convidá-los a uma reflexão sobre o futuro, porque nós só devemos falar de nossas experiências, de nossa vida, se tivermos um fim útil para aquele que está nos escutando, porque senão ela se torna uma lamentação e devemos tomar muito cuidado. Então, Camilo nos diz: os relatos de vossa vida muito me comoveram. Fui romancista na terra e deixei obra vultosa, se não em qualidade, pelo menos em quantidade. Confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Camilo, então, fica muito comovido com a narrativa de Roberto e diz que, quem sabe, no futuro, ele poderia vir a escrever sobre a vida desse casal. E ele diz que a maioria dos seus romances eram fatos do cotidiano, eram experiências de amigos, de companheiros da sociedade daquela época, que ele então, como um bom escritor, transformava em romances. Nunca era nada inventado de sua cabeça. Antes eram experiências trazidas por essas pessoas. Roberto então diz: a vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de experiências instrutivas. Pois é, meus irmãos, é um dos mecanismos da lei de progresso. Todos nós vamos caminhando e vamos aprendendo sempre um com os outros, porque as virtudes que um amigo, um companheiro já conquistou, serve de motivação para que nós possamos vir a desenvolver essas aptidões. Minha adorada Leila está reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava. E sabemos que é a nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Nessa época em que a obra foi escrita, ela se encontrava encarnada no Brasil, e nós vamos ver
que ela reencarnou num grupo familiar no qual ela não tinha laços de afeto e de amizade. Convidamos a todos a lerem a obra Recordações da Mediunidade, aonde a médium vai narrar toda essa dificuldade que ela teve em renascer junto a essa família. Nós vamos ver também na obra Sublimação como todos esses laços de amor entre ela, Roberto, Olivier de Guzmán foram sendo feitos, que possamos vir a conhecer a obra e os livros dessa médium que esteve tão próxima de nós, que se desnudou, que deixou de lado a sua vaidade, o seu orgulho e se desnudou para nós. Então, nós agradecemos muito a esse espírito bondoso e que todos nós possamos aprender com a experiência de vida dela. Nessa foto, Ivone já é uma adolescente e já começa a desenvolver o seu trabalho mediúnico. Nessa nova experiência reencarnatória, traz propostas muito significativas para a sua redenção. E aqueles que tiveram a oportunidade de ler e conhecer a vida desse espírito, viu como ela se tornou dócil às orientações de Dr. Bezerra de Menezes, como ela conseguiu superar todo o seu passado delituoso, como ela aproveitou a ferramenta da mediunidade para a sua transformação moral. Então, fica aqui mais uma vez o convite para que vocês conheçam a vida e as obras de Ivone do Amaral Pereira. Roberto nos fala: o esquecimento do passado é fundamental para que o reencarnante siga suas novas metas com o objetivo de traçar novos rumos na sua evolução. E assim, Camilo diz que o jovem doutor de Canalejas despediu-se e retirou-se meditativo. Nunca mais tornei-lhe a falar no assunto. Todavia, nesta mesma tarde, iniciei os apontamentos para a preparação dessas humildes páginas. Porque Camilo vai dizer para Roberto que gostaria de narrar essa história desse relacionamento de Roberto com Leila. Mas Roberto diz que para ele causava muito sofrimento relembrar tudo isso. Mas que se realmente Camilo tivesse o desejo e a permissão para fazê-lo, que ele deveria então conversar com Olivier de Guzmán, seu pai, e se ele então aprovasse e achasse conveniente, isso poderia ser revelado para ele. E Camilo nos diz: quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez não fosse de todo impossível escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvirem e me compreenderem? Camilo, então, se vê como já um espírito em processo de recuperação, já liberto do seu passado delituoso, já vendo e tendo a esperança de que poderia ser útil para a sociedade, trazendo essas informações de além-túmulo. E então, finalizamos o nosso capítulo com a fala de Camilo a nos dizer: sim, eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o
a esperança radiosa que fortalecia o meu espírito. E assim, meus amigos, nós vamos ver que o tempo é senhor de tudo, que as oportunidades sempre nos chegam e que nunca devemos desistir. Por mais difícil que possa ser esse momento de desafio que possamos estar enfrentando em nossa jornada terrestre, que tenhamos a confiança, o bom ânimo, que possamos nos apegar aos nossos espíritos protetores, à nossa querida e doce irmã Maria Angélica, e termos a certeza de que tudo passa e que depois de uma noite de tempestade, o sol sempre ressurge para nos fortalecer e nos trazer a coragem necessária. E assim, convidamos a todos para que na próxima aula possamos ver a segunda parte do livro intitulado Os Departamentos. E encerramos a nossa aula mostrando e lembrando para todos a importância da doutrina espírita em nossas vidas, o trabalho cuidadoso e carinhoso dos médiuns que recebem e se comunicam com esses espíritos, a importância da prece como esse bálsamo de esperança a esses corações aflitos. E também vimos que a história dos nossos amigos sempre servem para nós como experiências de vida, nos alertando para que nós não nos desviemos do caminho reto proposto por Jesus, para que possamos vencer a nós mesmos. E agora, com os corações plenos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Lembrando a todos que depois da prece estarei no chat para responder as dúvidas e os questionamentos que poderão ter ficado do nosso encontro de hoje. E assim, Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, agradecemos, Senhor, o carinho dessa espiritualidade amiga que durante todo esse encontro esteve tão perto de cada um de nós. Que essas vibrações de refazimento cheguem a todos os irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. E assim, com alegria em nossos corações, que possamos, de nossa parte, dar por encerrado o encontro da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.